Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar a apresentação. Sejam bem-vindos. Esse é o início de uma série de webcasts. Ao longo desse ano, serão 11 webcasts. E a equipe de marketing irá divulgar após o fim dessa apresentação. Bom, a apresentação de hoje é um início, né, tanto de nuvem como do Azure no geral, né? Estamos aqui eu e o meu amigo Alessandro, que vai estar moderando a apresentação e tirando as dúvidas no decorrer da apresentação. Eu atuo aqui na HSPS como arquiteto de soluções, eu sou especialista em infraestrutura de nuvem e o meu foco é estar em contato com o time de implantação, o time de suporte, apoiando o cliente e também arquitetando soluções no caso de nuvem e outras plataformas direcionadas à nuvem, né? Pode se apresentar, Alessandro. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alessandro Lima, sou especialista em infraestrutura e vou estar ajudando o Rafael aí na sua apresentação. Tenho um pouco de experiência em Agile e vou tentar apoiar ele no que for preciso. Obrigado, Alessandro. Bom, eu vou iniciar falando um pouco da HSPS, né? Que é uma empresa que está aí há mais de 20 anos no mercado e nesses últimos anos vem focando na parte de nuvem, né? Tanto para o lado de produtividade, como para o lado de produtividade com Office 365, como para o lado de nuvem voltada ao Azure, né? Um reconhecimento desse empenho foi em 2015, né, quando a empresa foi eleita pela Microsoft como o melhor parceiro do Brasil, né? Esse prêmio aí ocorreu nos Estados Unidos, é um dos maiores prêmios que a Microsoft dá para os parceiros. Nós temos algumas qualificações da Microsoft e para chegar nessas qualificações existem alguns requisitos. Nós temos profissionais certificados, temos uma cartela de clientes com alguns requisitos de consumo, também relacionado à parte de venda. E hoje nós estamos com mais de 5 competências Gold. Então, nós também fomos o primeiro parceiro do Brasil certificado em Office 365, né? Nós começamos a trabalhar com o Office antes mesmo dele se chamar Office, que era o Bipos, né? Foi quando a Microsoft começou aí a direcionar os esforços para a nuvem, mais ou menos ali em 2015 também, 2013, 2015, eu acho. E aí nós fomos o primeiro parceiro do Brasil certificado em Office 365. Nós temos mais de 5 milhões de usuários de Office, né? Isso aí também é um dos pontos que nos faz chegar nas competências Gold, né, direcionadas a essa parte de produtividade de Office 365, né? E, recentemente, a HSPS e a NAGE se tornou uma parceria, ou seja, a gente tem aí o corpo técnico da HSPS unido à capacidade de venda da NAGE, né? Tudo direcionado à parte de computação em nuvem. Bom, antes de começar a falar do Azure, é importante entender o que é nuvem, né? E hoje, para nós aqui da HSBS, nuvem é TI como serviço, né?
Por que TI como serviço? Existem vários outros conceitos do que é nuvem. Nuvens são serviços de computação distribuída, contratados na modalidade de pague pelo uso, enfim. Mas para nós, esse conceito de nuvem TI como serviço faz muito sentido, porque a HSBS vem aí na área de TI desde quando o foco era não só nuvem, mas servidores físicos. Nós passamos aí pela parte de virtualização, que foi uma grande mudança no TI, e hoje a gente tem aí que nuvem é TI como serviço. Né? Hoje a gente não tem mais aquela ideia de comprar, né, aquela necessidade de comprar um servidor físico, tá se preocupando com ele, ter toda aquela preocupação, garantia, tudo mais. E aquela parte de virtualização também já não é algo que é muito nosso foco hoje, né? Hoje os nossos esforços estão totalmente voltados para a parte de nuvem, né? Bom, relembrando um pouco do modelo tradicional, né? De como é que era feito antigamente o trabalho da TI, a gente tem todas essas camadas de preocupação, né? O cliente, quando adquiria um servidor, quando montava sua infraestrutura, seu data center, ele tinha que se preocupar desde a parte de rede, armazenamento, a parte elétrica do ambiente, até a camada mais acima ali de aplicação, né? E hoje a gente tem alguns modelos de nuvem. O primeiro modelo, que já traz um bom nível de abstração do ponto de vista de administração, é o modelo de infraestrutura como serviço, né? Nesse modelo, nós abstraímos a camada de rede, armazenamento, servidores e virtualização e passamos a nos preocupar apenas com a camada de sistema operacional, middleware, tempo de execução, dados e aplicações. Ou seja, o cliente ele contrata o serviço da Microsoft e ela vai com todo o seu potencial lá com toda a sua expertise de nuvem, administrar todas essas camadas, né? Falando de um segundo modelo de nuvem, nós temos a plataforma como serviço, onde o cliente já diminui o nível de abstração. Um exemplo do modelo que eu falei há pouco seria uma máquina virtual. Já um exemplo desse modelo de plataforma como serviço seria o banco de dados, onde o cliente vai se preocupar apenas com os dados que estão naquilo que ele está hospedando, no banco de dados, e o funcionamento da aplicação, né? Todo o resto da camada de atualização de sistema operacional, tempo de execução, middleware, vai ser uma preocupação do provedor da nuvem, né? O terceiro modelo de nuvem é o software como serviço. Nesse modelo é o que tem maior nível de abstração para o cliente, né? E aí muitas vezes a gente pensa, não, esse aqui deve ser o modelo mais caro, mas nem sempre é, né? Quando você vai analisar todos os custos envolvidos nesse esforço administrativo em administrar todas aquelas camadas que a gente vê lá no modelo tradicional, que é o modelo on-premise, fica difícil comparar. Mas nesse modelo a gente tem o cliente se preocupando apenas em consumir o serviço. Ou seja, o provedor de nuvem, a Microsoft, ela vai se preocupar com todas essas camadas, com o funcionamento da aplicação, do sistema operacional, da rede, armazenamento, eletricidade dos servidores, enfim. E o cliente só se preocupa apenas em consumir o serviço. Um exemplo para esse modelo de nuvem seria o Office 365, né? E para ficar mais fácil de entender, nós podemos dizer que no infraestrutura como serviço, você hospeda, no plataforma como serviço, você constrói, e no software como serviço, você consome, né? Tem vários exemplos de software como serviço e a tendência é que, cada vez mais, com a inteligência das aplicações, nós estejamos direcionados para sair da infraestrutura, né? E começar a caminhar para o plataforma como serviço ou software como serviço.
Existem também algumas outras classificações de nuvem, né? Quanto ao nível de utilização. Hoje nós poderíamos ter nuvem privada, que é quando o cliente tem um data center, mas esse data center ele está localizado apenas nas instalações do cliente, ou mesmo que ele tem um data center remoto, né? Mas que ele consome os serviços que tem nesse data center apenas internamente. Nós temos a nuvem pública, que seria quando esse cliente hospeda os serviços de um provedor de nuvem, e aí esses serviços estão fora da casa do cliente e ele consome esses serviços remotamente. O terceiro tipo de nuvem seria a nuvem híbrida, né, que é quando nós temos a união dos dois mundos, ou seja, o cliente ele tinha o que é muito comum, né, ele tinha uma nuvem privada e através de métodos de conexão ele uniu essas duas nuvens, esses dois mundos, e hoje tem uma nuvem híbrida. Isso aí pode ser feito através de VPN, conectividade ponto a ponto, algo que a gente vai estar falando nos próximos slides, né? Desculpa, nos próximos meses. Uma comparação da nuvem privada quanto ao consumo dos recursos em relação à nuvem pública seria do ponto de vista quando quando é adquirido um servidor físico, por exemplo, nós temos uma capacidade inicial determinada. E aí também temos um investimento inicial fixo, né, que é bem mais alto, né, do que você contratar um serviço em nuvem. E aí, no decorrer do tempo, a utilização desses recursos ela não é tão flexível, né? Você tem uma capacidade limite e aí sua carga no início da utilização desse servidor físico, por exemplo, geralmente ela é menor. O que é muito comum de se fazer é contratar ou comprar um servidor físico com a capacidade maior do que você precisa. E aí no decorrer do tempo, essa necessidade de uso ela vai crescendo e muitas vezes, ou quase sempre, a capacidade acaba passando do necessário, a necessidade de uso acaba passando da capacidade do servidor, do data center, e você tem uma falta de recursos. Indo mais adiante, nós podemos ver que o custo dos recursos é sempre fixo e você não consegue se adaptar ao consumo real, né, do que realmente você precisa. A tendência é que no decorrer do tempo você repita esses erros. Por exemplo, você tem um servidor físico, você no início da utilização teve um desperdício de recurso, durante a utilização teve uma falta de recursos, você irá adquirir memória ou armazenamento para esse servidor e, consequentemente, você vai ter um novo desperdício de recursos e mais para frente, com o aumento do consumo, uma falta de recursos. Isso é um ciclo que continua se repetindo, né? Quando a gente fala de nuvem, no começo já temos uma redução do investimento, da necessidade de investimento inicial, já que você paga pelo consumo. Logo, se você não vai consumir o que você não precisa, como era feito no modelo tradicional, você adquire um recurso que tem mais capacidade do que você precisa, ou seja, você vai estar desperdiçando aquele recurso. Falando de nuvem, você vai consumindo apenas o que você precisa e o investimento vai de acordo com o que você está consumindo. Ou seja, você não tem nem excesso de consumo ou de desperdício de recursos e no decorrer da utilização, quando for necessária uma maior capacidade, você não vai ter falta de recursos. Da mesma forma que quando essa necessidade maior de uso for diminuindo, você vai ter a economia dos recursos. Falando um pouco dos padrões de nuvem, né?
nós temos aí a possibilidade de estar ligando e desligando o ambiente. No caso, essa modalidade aqui é muito mais comum quando a gente fala de infraestrutura como serviço, ou seja, nós temos uma máquina virtual, por exemplo, que à noite não é utilizada, ela pode ser desligada e, consequentemente, você vai estar economizando recursos que podem ser necessários mais à frente, quando houver um pico de utilização, quando for necessário colocar uma outra máquina com a mesma capacidade para atender a demanda, enfim. A nuvem também atende a crescimentos inesperados, né? Quando você precisa, por exemplo, num site de vendas, crescer de uma maneira rápida, a gente consegue estar tendo esses picos imprevisíveis. Não temos aquela necessidade de estar solicitando peças, ou seja, a nuvem proporciona um crescimento muito mais rápido do que comparado ao modelo tradicional. E também tem a possibilidade de se programar não apenas para os picos imprevisíveis, né? Por exemplo, eventos sazonais como Black Friday, um Natal, Dia dos Namorados, enfim. É possível prever, se prevenir de picos. Falando um pouco do futuro e de alguns números da nuvem, né? De nuvem, globalmente falando, a gente vê que a nuvem vem crescendo 7 vezes mais rápido do que a TI. Isso aí é um dado do IDC, né? Não só, eu trouxe aqui dados não só do IDC, mas do Gartner, do IDG, que são empresas que fazem pesquisas de mercado, né, voltadas muitas vezes à tecnologia, globalmente falando, ou seja, ela está fazendo essas pesquisas direcionadas não só a um país específico, não só a um nicho de mercado específico, mas a várias áreas. Bom, e aí uma informação aqui que a gente já viu é que a nuvem tem uma capacidade de crescer muito maior do que o TI tradicional, né? Ou seja, isso aí já é uma informação que justifica esse crescimento 7 vezes maior, né? Tem outra informação que até 2021, mais da metade das empresas globais que já usam nuvem hoje adotarão uma estratégia de all-in-cloud, né? Que seria o quê? Colocar todos os serviços na nuvem. E isso aí não é algo espantador, né? Hoje a gente já tem empresas que já nascem utilizando os serviços de nuvem, ou seja, claro, né, não dá para dizer aqui que qualquer empresa vai conseguir usar uma estratégia de tudo na nuvem. A gente tem que ser bem franco que existem serviços que realmente não se aderem ao funcionamento da nuvem, né? Mas, em geral, algumas empresas conseguem estar utilizando, por exemplo, uma empresa que não precisa ter os dados hospedados num lugar só, ou que não precisa de comunicação com a filial, que pode ter os serviços hospedados em qualquer lugar do mundo, tem total aderência ao modelo de nuvem, né? Nós temos também uma previsão de gastos que vai chegar em 266 bilhões em 2021. Olhando esse relatório completo, a gente vê que em 2016 esse valor começou em aproximadamente 150 bilhões, né? Ou seja, de 2016 para 2021, a gente já está chegando perto de dobrar esses valores, né? E isso, com certeza, não vai ser algo tão demorado, né? Uma outra informação é que 9 em cada 10 empresas terão alguma parte das suas aplicações ou infraestrutura na nuvem até 2019. Ou seja, esse ano a gente tem aí que 9 em cada 10 empresas vai hospedar algum serviço, né? Isso aqui não é dizendo que as empresas vão estar usando a nuvem, por exemplo, com aquela estratégia tudo na nuvem, mas que elas têm um AD secundário na nuvem, que tenham algum serviço específico da aplicação rodando na nuvem, ou até mesmo algo que apoie, no caso, redundância para as aplicações, enfim, algo que apoie o funcionamento da aplicação.
E o restante das empresas pretende fazer essa migração até 2021. Uma outra informação sobre a utilização da nuvem é o budget, né, que seria o orçamento das empresas. Né? Hoje, a gente tem a previsão de 30% do orçamento da TI ser voltado à computação em nuvem. E aí uma informação interessante nessa imagem é que a gente tem a distribuição dos modelos de nuvem, de como os modelos de nuvem estão sendo usados. Né? Se a gente vê aí em 2016, a gente tinha aí uma utilização de 45% do total, né, de utilização dos modelos, voltado a software como serviço, né? E a gente teve um crescimento de 3%, ou seja, aquilo que eu comentei, que a utilização do software como serviço tende a crescer, justamente pela facilidade e pela abstração daquelas camadas de administração, né? As empresas, cada vez mais, elas buscam focar os esforços na preocupação do negócio, e a tecnologia tem apoiado elas nisso, no sentido de diminuir o esforço administrativo necessário na administração do TI, por exemplo. O que faz o TI se preocupar em, por exemplo, inovações ou analisar a utilização ou o funcionamento da aplicação, enfim. Volta a TI para o negócio e deixa aqui a parte de administração dos serviços, do funcionamento dos serviços, fique com terceiros, né? Nesse caso aqui, um provedor de nuvem. Né? E aí a gente vê também o investimento médio crescendo aí de 2016, estava 1,62 milhões para 2,2 milhões. Né? Bom, alguns mitos da computação em nuvem. Eu vou falar um pouco aqui de alguns mitos da computação em nuvem. Um mito, que isso aí é muito comum, não sei se aqui no Brasil talvez seja um pouco mais, até mesmo pela questão da crise, enfim, é dizer que nuvem é a economia certa de dinheiro. E, na realidade, se a gente for analisar quais são os maiores motivos para uma empresa decidir ir para a nuvem, esse motivo, falando globalmente, né, esse motivo de economia de dinheiro não é o principal. A redução de custos é algo que é possível, mas não é garantido. Ou seja, você pode economizar utilizando nuvem, mas essa não vai ser o foco principal. Eu acredito que o foco principal em buscar nuvem seria utilizar os benefícios que a nuvem vai trazer para o seu negócio e não focar em economizar dinheiro apenas. Né? Eu acho que a economia de dinheiro é uma consequência de quando os serviços de nuvem estão sendo bem utilizados. Né? Outro mito, você precisa estar na nuvem para ser bom. Às vezes isso aqui causa até alguns problemas, né? A gente às vezes escuta dos clientes, eles dizendo que tem que usar nuvem para melhorar a TI, quando que na realidade o que eles precisam é de uma organização interna da TI para poder ter essa real melhoria no TI de forma geral, né? A gente não deve confundir que nuvem vai trazer melhoria sempre para a TI. Primeiro, a gente tem que pensar no que é que a gente precisa usar, tem que focar em qual estratégia, quais são os benefícios que a gente quer atingir, né, usando nuvem. Por exemplo, eu quero usar automação para melhorar, para diminuir o meu esforço em tarefas repetitivas, ou quero usar aplicativos web para diminuir as falhas locais ou a indisponibilidade. Dessa forma, aí nuvem vai se tornar interessante para a empresa. Outro erro muito comum e um mito é dizer que o CEO, quando o CEO da empresa diz que quer nuvem, e isso tornar disso uma estratégia de nuvem, né? Muitas vezes o que acontece, né? O diretor da empresa ele vai
para uma apresentação, ou ele conversa com outros diretores que já estão utilizando nuvem, que falam muito bem, no caso daqueles que estão utilizando da forma correta a nuvem. E aí, a partir daí, ele chega para a TI e diz, eu quero usar nuvem a partir de agora, e a TI já vai direto tentando adquirir algum produto sem nem pensar. Ou seja, ele vai acabar adquirindo nuvem, vai trazer uma péssima experiência para o TI e, consequentemente, para os usuários, né? Acredito que uma estratégia de nuvem é tentar adequar as necessidades da empresa ao que a nuvem pode trazer, e não simplesmente quando isso vem de cima. Mesmo é algo até um pouco difícil, quando chega um pedido do diretor, dizer que não é bem assim, vamos pensar direitinho, mas é algo que, se não for feito, acabar trazendo uma péssima experiência de utilização da nuvem, né? Outro mito, a nuvem não é para uso de missão crítica. Acho que toda afirmação, quando é muito extrema, ela tem algo errado, né? Acho que, de fato, existem serviços que não podem ser utilizados na nuvem por questão de latência, ou não podem ser utilizados de qualquer forma na nuvem por questão de latência, mas dizer que a nuvem não é para missão crítica, eu acredito que seja um erro, né? A gente tem aí aplicativos grandes utilizando a autenticação na nuvem, por exemplo, empresas como a Uber, que utilizam o Azure, ou empresas que utilizam autenticação de forma rápida, ou seja, ele provê serviços para os usuários que dependem de um login e senha que é feito muito rápido e retorna os dados da aplicação, por exemplo. E, claro, não chega a ser uma aplicação de missão crítica, mas traz uma certa velocidade que também são necessárias nas aplicações críticas. E, como eu disse, não é tudo ou nada. A nuvem pode ser adaptada para aplicações específicas ou para finalidades específicas, inclusive para missão crítica. Talvez não para uma solução inteira de missão crítica, mas para partes dela serem utilizadas na nuvem. Outro mito é que a nuvem não é tão segura como ambientes locais. Se a gente for analisar, existem muito mais ataques, existem muito mais falhas de acesso, enfim, em ambientes locais do que em nuvem. E além disso, dependendo do player de nuvem, de como você configurar, existem diversas camadas de segurança e diversas formas de estar fazendo com que a nuvem seja segura. Agora, claro, tem aquela velha afirmação, se você não cuida bem do ponto de vista de segurança dos seus dados localmente, indo para a nuvem, isso vai piorar as falhas de segurança, no caso, porque na nuvem a gente vai ter amplas formas de acessar os dados, né? Falando um pouco do Azure agora, o momento da Microsoft, falando especificamente do Azure, é que nós temos 120 mil assinaturas de clientes do Azure por mês. No caso, esse número aí, eu acredito que está desatualizado, pode ser que tenha aumentado um pouco. Nós temos 150 bilhões de consultas SQL do Azure processadas por dia. Isso aí, quando a gente fala de SQL do Azure, a gente está falando de PaaS, né? Não seria uma máquina virtual, a gente está falando aí do serviço de plataforma. 715 milhões de usuários do Active Directory do Azure, 120 bilhões de acessos executados no serviço de aplicativo, que também é PaaS, no caso é um serviço web do PaaS, e a gente tem 85% da Fortune 500 usando o Microsoft Azure, né? E essa informação aí também está um pouco defasada, acredito que já está nos 90%. Está dizendo que é mais do que 85%, mas isso aí já está talvez mais do que 90%. E a Fortune 500 são as 500 empresas que estão ali são classificadas como as maiores empresas do ponto de vista de mercado, né, de faturamento.
Um outro reconhecimento que a Microsoft tem, que é de uma empresa daquelas que eu comentei no início, de pesquisas de mercado, é a localização da Microsoft no quadrante mágico do Gartner, né? A gente tem esse primeiro quadrante, que é o de infraestrutura como serviço. Ou seja, como líder desse nicho de mercado, a gente só tem a Microsoft e a Amazon, né? Tem também a parte de o segundo quadrante, que é o de armazenamento em nuvem. De novo, a Microsoft está como líder nesse quadrante, no caso a Amazon está como líder no quadrante, acompanhado pela Microsoft, mas como a gente pode ver, apenas as duas estão no quadrante de líder, né? E no terceiro, a gente tem aplicações empresariais como plataforma como serviço, né? Ou seja, a Microsoft está como líder, perdendo apenas para a Salesforce. Ou seja, a gente vê aqui que não só é um reconhecimento local, né? A gente tem um reconhecimento global da capacidade da plataforma da Microsoft numa das empresas mais renomadas de pesquisa de mercado, que é o Gartner, né? Falando um pouco da motivação de por que utilizar o Azure, né? A gente tem aquela agilidade que eu comentei no início, ou seja, a gente não espera por cotações de servidor, até mesmo a cotação é bem mais rápida no caso de nuvem, no caso do Azure. A gente tem um tempo de provisionamento, ou seja, é muito simples de você começar uma empresa, falando da parte de infraestrutura de TI, na nuvem. Claro, avaliando se realmente se adapta, se adere aos benefícios da nuvem, mas você não tem nenhum problema em relação ao tempo de provisionamento desses serviços. Isso aí consegue ser feito muito rápido. A gente tem uma economia que, claro, não é sempre que a gente tem essa economia, mas quando você leva em conta fatores como esforço administrativo, escalabilidade, no caso, precisar aumentar e diminuir a capacidade dos serviços, a possibilidade de estar desligando e economizando quando os recursos não estiverem sendo utilizados, com certeza a nuvem traz muito mais possibilidade de economia. A diminuição do risco, ou seja, do ponto de vista tanto de segurança quanto de disponibilidade, a gente sabe que o Azure ele traz, por exemplo, falando de dados, né? Quando você coloca uma informação no data center, a gente sabe que no mínimo a gente tem esse dado copiado 3 vezes no mesmo data center e a possibilidade de estar aumentando esse nível de replicação dos dados para a georreplicação, né? Ou seja, você vai ter essas mesmas 3 cópias locais e mais 3 cópias no outro data center a centenas de quilômetros de distância, né? Temos também a possibilidade de trabalhar com SLA, que o SLA seria um acordo de serviço feito entre o cliente e a Microsoft, onde a Microsoft garante que aquele determinado serviço vai estar disponível por um determinado período, no caso aqui, 99,95% por mês. E aí, um fato interessante aqui é que caso esse serviço venha a ficar indisponível, a Microsoft ela vai dar desconto, no caso, aquele período que o serviço ficou indisponível, né? Claro, se ocorrer, que é algo bem raro de acontecer. Nós temos a possibilidade de integrar o que você já tem localmente, ou seja, é aquele tipo lá de nuvem híbrida que eu comentei no começo. A gente tem a possibilidade de conectar a informação local, o data center local, ao data center da nuvem, né? Tornando aí um ambiente integrado. O Azure ele conta com uma diversidade de serviços enorme. No caso, a gente está falando aí dos modelos, né, dos modelos de nuvem, infraestrutura, plataforma e software como serviço, mas para quem usa o Azure, a gente consegue enxergar que existe
um ritmo extremamente acelerado, tanto na criação de novos recursos, quanto na melhoria dos recursos já existentes. Por exemplo, se você acessar um portal do Azure hoje e acessar ele daqui a 3 meses, com certeza vão ter melhorias e você vai ficar espantado com a quantidade de mudanças, né? Não mudanças que venham atrapalhar, mas, por exemplo, você sentia falta na criação da máquina, de arrastar para pesquisar o tipo da máquina, o tamanho da máquina, por memória ou por CPU. Hoje já é possível fazer isso. Você vai criar a máquina, você consegue deslizar numa barra lá de pesquisa, quanto de CPU e quanto de memória que a máquina vai ter. Mais para frente a gente vai ter laboratórios onde isso vai ficar mais claro, mas nós temos em pouco tempo um ritmo acelerado de mudanças. Outro ponto positivo, nós temos heterogeneidade de serviços, ou seja, a Microsoft, que era muito classificada como fechada, porque não tinha Linux, porque não tinha o mundo open source, hoje a gente vê a quantidade de imagens disponível Linux, várias distros de Linux, falando de linguagens, várias linguagens open source, Python, PHP, além, é claro, da facilidade de integração, né? Por exemplo, a gente vê que o gerenciamento via linha de comando dos recursos no Azure hoje está disponível para Linux, que é o CLI. Tem também o PowerShell que pode ser instalado no Linux. Tem também o SQL, que hoje pode ser instalado no Linux. Inclusive, existem imagens no Marketplace do Azure de máquinas Linux com SQL. Ou seja, a Microsoft não tem aquela visão de que você tem que usar Windows, você tem que usar Windows Server. E mesmo você tem, por exemplo, que usar os serviços dela. Você pode, por exemplo, contratar um serviço de container, que seria PaaS. E você não está preso. Você pode colocar os seus serviços lá e depois tirar. Existem vários serviços que não te prendem ao data center do Azure. Bom, aqui a gente tem uma visão geral, né, de todos os serviços da Microsoft. É claro que estão faltando alguns serviços mais novos, mas do ponto de vista de infraestrutura, de quantidade de data centers, essa imagem aí está atualizada. Mas aí a gente vê que aquilo que eu estava falando no começo, sobre a comparação do modelo de infraestrutura como serviço em relação à plataforma como serviço, a gente vê que a plataforma como serviço ela tem muito mais recursos, muito mais novidades, ou seja, se eu for atualizar essa imagem, esse slide hoje, pode ter certeza que a parte de infraestrutura ela não vai crescer tanto, em contrapartida, a parte de plataforma como serviço talvez nem caiba mais nessa tela. Tá? A gente tem aqui, por exemplo, serviços de rede, serviços de aplicação, dados, no caso do banco de dados, a parte de inteligência, a parte de analytics e IoT. Falando de infraestrutura, a gente tem as máquinas virtuais, containers, tem a parte de armazenamento. E hoje a Microsoft está com 54 regiões, estando 42 online. Né? A gente consegue ver aqui a distribuição dos data centers da Microsoft, onde as regiões disponíveis estão com um círculo azul, as regiões anunciadas estão com esse círculo pontilhado e zonas de disponibilidade, que é um recurso que foi criado para aumentar a disponibilidade dos recursos, dos serviços. Os data centers que têm esse novo recurso estão com um ponto laranja, né? E aí a gente tem aqui que a Microsoft tem o suporte em português, tem o suporte 24/7 em inglês e chinês. Tem mais de 1 bilhão de clientes e 20 milhões de empresas, né? Provavelmente esse número também já deve ser maior.
Outro fator interessante sobre a Microsoft é a quantidade de certificações, né? Às vezes os clientes, isso não é muito mais comum hoje, mas às vezes o cliente ele não quer utilizar o data center da Microsoft com medo do nível de segurança, né? Ou até mesmo aquele cliente aquela empresa um pouco maior, que ela tem alguns requisitos de certificações, né? Por exemplo, para a empresa contratar um provedor de nuvem, esse provedor precisa ter determinadas certificações. Aqui a gente vê que a Microsoft tem várias certificações, tanto a nível global quanto a nível regional, né? A gente consegue ver aqui que tem certificações direcionadas para países, por exemplo, China, Nova Zelândia, Japão. Ou seja, a Microsoft tem essa preocupação de estar em compliance do ponto de vista de segurança a todo momento, né? Bom, eu vou deixar aqui a lista de próximos webcasts. Nós vamos divulgar, né, a equipe de marketing vai divulgar os próximos webcasts, mas basicamente serão esses webcasts. No caso, o próximo vai ser de computação em nuvem, voltado à parte de armazenamento, né, que vai acontecer em fevereiro. Nós também vamos falar da parte de rede, da parte de VMs. Nós vamos ter um webcast aí voltado à parte de PaaS. Também falaremos de BCDR, né? Usando o ASR e as soluções nativas de backup. Vamos falar também do ransomware, né? Que foi um problema aí que atingiu várias empresas. Ou seja, a gente vai falar aí de uma ferramenta que a gente trabalha aqui, que é o Cloudberry, né? Vamos falar de integração, né? Ou seja, estender a empresa para a nuvem, ou seja, a gente vai falar ali naquela parte de nuvem híbrida. Vamos falar também de gerenciamento do data center, redução de custos, né? Mesmo sendo um mito que a redução de custos é certo, ou seja, não é sempre certo, a gente vai falar aí e vai mostrar que nem sempre é um mito, né? Reduzir custos. É possível a gente estar reduzindo custos quando a gente faz uma utilização adequada ao que a gente precisa apenas, né? E para fechar o ano, nós vamos falar de segurança em nuvem. Eu queria saber se ficou alguma dúvida. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma pergunta que também, se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, pode ficar à vontade. Bom, de qualquer forma, se alguém tiver alguma outra dúvida, se alguém não puder colocar agora a dúvida, pode ficar à vontade em enviar um e-mail para o claudia@hsbs.com.br, que nós vamos estar entrando em contato para estar tirando essa dúvida e conversando, se for necessário, se não der para tirar a dúvida por e-mail. Bom, tem uma dúvida aqui do André Alves, né? Posso levar meu RP para o Azure? Bom, essa pergunta aí, ela requer um pouco mais de análise. A princípio, isso aí tem que ser analisado se o ERP ele se encaixa aos benefícios que a nuvem vai trazer. Por exemplo, você pode não levar o ERP, mas aumentar a disponibilidade do ERP. Ou, se a empresa tiver com dificuldade de ter isso localmente, pode levar o ERP, é claro, analisando se utilizando isso na nuvem não vai trazer nenhum desconforto do ponto de vista de utilização, né? No caso de experiência do usuário, né? Mas, no geral, a nuvem pode suportar um ERP funcionando, sim. Bom, tem uma outra pergunta, que é quais são os passos iniciais para migrar a infra da minha empresa para a nuvem?
e a HSBS suporta essas ações. Bom, respondendo a primeira pergunta, o passo inicial é analisar o que é que você precisa realmente migrar, porque assim, não dá para eu tirar o TI tradicional, por exemplo, eu pegar aquele meu servidor físico, todos os meus serviços e colocar na nuvem logo de início, né? Respondendo a segunda pergunta, a HSBS suporta as ações sim. O que é que seria feito nesse caso? Né? Nós entraríamos em contato para marcar uma reunião e entender como funciona o seu ambiente, né? Quais são os serviços que rodam no seu ambiente, se realmente todos os serviços eles podem ser tirados do funcionamento local, né? Por exemplo, digamos que você tem uma aplicação legada, cliente-servidor, né? Talvez essa aplicação legada na nuvem não traga uma experiência de utilização tão boa, né? Ou o custo-benefício de fazer funcionar uma aplicação legada na nuvem não seja tão interessante para a empresa. Por isso que é necessário fazer uma análise e pensar sempre que não dá para levar tudo de uma vez só, né? A gente tem que dividir em etapas o que é que realmente faz mais sentido levar para a nuvem naquele momento e, consequentemente, ir levando os serviços aos poucos, né? Mais alguma dúvida? Pergunta respondida. Não consigo ver o nome, mas a pergunta foi respondida. Bom, tem uma outra pergunta. Me ofereceram um AD/DS no Azure. É necessário mesmo? Bom, isso aí vai depender do que é que você vai do que é que você está planejando, né? Por exemplo, digamos que você tenha apenas um AD local ou seja, você não está seguro, né, do ponto de vista do AD. Ou seja, se você perder esse AD por algum motivo, se o AD parar de funcionar, você vai ter aí uma indisponibilidade da autenticação dos usuários, né? E, claro, um AD na nuvem ou um AD numa rede remota vai trazer maior disponibilidade aos seus usuários. Aí a pergunta, se é necessário ou não, isso aí depende, né? Por exemplo, você tem... Quanto tempo você pode ficar parado para restaurar o AD no caso de uma falha? Ou pode realmente ficar parado? São esse tipo de perguntas que vão responder se o AD na nuvem vai ser necessário ou não. Então, tem outra pergunta aqui, se hoje o Azure suporta o serviço de file server com controle de acesso. O Azure tem um serviço, que é o Azure Files, é um serviço gerenciado de armazenamento, ou seja, você cria lá um recurso que disponibiliza um armazenamento para que você esteja consumindo. E dentro desse serviço tem o serviço de file share, né? Ou seja, você tem lá o compartilhamento de arquivos. Né? Só que hoje esse compartilhamento de arquivos ainda não suporta ACL, ou seja, eu não posso dar permissões nesse serviço. Porém, isso aí está em roadmap e a Microsoft está trabalhando para que o quanto antes isso esteja disponível. Né? A Microsoft está trabalhando para disponibilizar essa função. Mais alguma dúvida? Apareceu mais uma dúvida aqui do James Lima. Temos um AD aqui na empresa, posso levar ele para a nuvem? Olha, James, levar o AD para a nuvem é possível, só que você vai ter que se perguntar se, por exemplo, isso não vai causar nenhum problema para os usuários. Né? Você tem alguma aplicação que depende do AD, de respostas rápidas? Os usuários, ter só um AD na nuvem vai trazer um nível de segurança, por exemplo, se falhar esse AD, você pode ficar parado quanto tempo? São algumas perguntas, mas assim, a princípio você consegue levar o AD para a nuvem tranquilo, contanto que o seu ambiente ele suporte fechar uma VPN ou fazer um tipo de conectividade com a nuvem para que os usuários consigam de fato autenticar no AD. Tem outra dúvida aqui do Júnior. Posso dar acesso específico para cada recurso no Azure, estagiário, analista? Júnior, é possível sim. Nós temos lá
o que a gente chama de RBAC, né, que é o controle de gerenciamento de acesso, né, ou seja, você consegue estar, inclusive, criando permissões bem específicas. Digamos que você tem um estagiário e ele só vai conseguir desligar as máquinas, ele não vai nem conseguir ligar, porque se ele ligar na hora errada, ele vai acabar fazendo besteira, ou seja, vai acabar gerando um custo desnecessário. E aí, esse estagiário ele só vai conseguir desligar as máquinas, que também é até um pouco perigoso, mas digamos que você queira dar permissão de desligar as máquinas para o estagiário. É possível. Ou que você quer dar permissão de supervisor para algum usuário ficar apenas gerenciando as máquinas virtuais. Também é possível. Ou seja, a gente tem aí diferentes níveis de permissões e ainda a possibilidade de estar customizando as permissões existentes. Bom, pessoal, se tiver mais alguma dúvida, eu peço que vocês enviem para o e-mail que está aí na tela, o claudio@hsbs.com.br. Eu agradeço a presença de todos e, assim que possível, a gente vai estar respondendo as dúvidas. Obrigado.